Graça e paz, dando continuidade ao estudo do Breve Catecismo de Westminster, nós hoje vamos estudar a questão número 6. O Breve Catecismo de Westminster, que nos é um documento muito caro, muito valioso para nós, que ao longo dos séculos tem preservado a Igreja de cair em problemas de interpretação, erros de interpretação, desvios doutrinários, heresias e tantos outros problemas. A pergunta número 6 diz o seguinte: quantas pessoas há na divindade? E a resposta a essa pergunta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um Deus, da mesma substância, iguais em poder, iguais em glória. Como a gente viu nas perguntas anteriores sobre o que é Deus e se há apenas um Deus, é importante que reafirmemos aqui que nós não cremos como criam, por exemplo, os gregos, em um panteão de deuses, ou seja, um Deus para cada uma das experiências, para cada uma das interações humanas. Um Deus para a guerra, um Deus da fertilidade, um Deus do amor e tantos outros deuses que eles pensavam. Não, nós ficamos com a resposta da pergunta 5, há um só Deus. E complementamos com a resposta da pergunta 6, à luz da Sagrada Escritura. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, da mesma substância, iguais em poder e glória. E eu gostaria de inicialmente pedir que vocês fixassem bastante pensamento nessas expressões. São um, da mesma substância, iguais em poder e glória. Nós vamos refletir apenas sobre um texto aqui que vai nos ajudar. Os outros textos, como de costume, serão disponibilizados aos irmãos ao final do nosso vídeo, mas eu gostaria de refletir com vocês a respeito do texto que está lá no Evangelho segundo Mateus. Mateus 3, os versos 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17 é uma passagem muito conhecida que versa sobre o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 3, 16 e 17 diz assim a palavra do Senhor: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Outros textos que podem nos ajudar a respeito disso, claramente, a gente pensar um pouco sobre o relato da criação, lá em Gênesis 1, dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, já presente naquele momento, e também quando nós pensamos no apóstolo João, no seu Evangelho, dizendo sobre o Senhor Jesus, no primeiro capítulo, o Verbo de Deus, aquele que criou todas as coisas e por meio do qual foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Obviamente, quando a gente pensa na triunidade de Deus, nós temos uma série de dificuldades de interpretação, dada até a nossa limitação do nosso pensamento, da nossa compreensão. Grandes teólogos, grandes pensadores da igreja ao longo do tempo, homens efetivamente usados por Deus, se debruçaram sobre esse tema. Se pensarmos sobre Agostinho de Hipona, o grande teólogo do norte da África, ele escreveu uma obra muito grande sobre isso, falando sobre a Trindade, a obra Trindade de Agostinho, uma obra bastante extensa, muito volumosa, e mesmo ele no final da sua vida, no final da sua obra, quando escreve posteriormente sobre as retratações, ele realmente coloca as dificuldades de compreensão que mesmo a sua mente sofria, era assolado com muitas dúvidas sobre esse tema, tamanha a grandiosidade, tamanho o tamanho desse grande mistério exposto a nós na Sagrada Escritura. Muitos argumentam nos nossos dias, dizendo que esse termo sequer existia na Bíblia, Trindade. A verdade é que o termo Trindade não está presente, mas as 3 pessoas são claramente apresentadas a nós ali. Foi Tertuliano, ali entre o século 2 e 3, que cunhou essa expressão em latim, Trindade, Tertuliano de Cartago. Mas a gente vê em outros pais da igreja, como Inácio de Antioquia e Clemente de Roma, também o desenvolvimento desse tema, o desenvolvimento dessa doutrina. Claro, é para nós que a palavra de Deus nos apresenta essa doutrina de maneira seminal ou como semente no Antigo Testamento, e a gente vê ao longo de toda a revelação progressiva, culminando com o nascimento do nosso Senhor Jesus, com o Novo Testamento, essa doutrina sendo apresentada para nós, ou seja, as 3 pessoas sendo claramente apresentadas para nós. Pela fé nós cremos naquilo que a Escritura nos apresenta, de fato é um grande mistério para nós, mas nós ficamos com aquilo que a palavra de Deus claramente revela a nós.
Quando eu disse no começo sobre o valor do breve catecismo de Westminster, no sentido de nos preservar na fé saudável, na fé sadia, na fé ortodoxa, na fé verdadeira, baseada pura e exclusivamente na palavra de Deus, basta a gente ver o tamanho ou a quantidade de desvios que nós temos nos nossos dias. Muitas pessoas, não são poucas pessoas, veem o Senhor Jesus como um Deus de letra minúscula, né? Um Deus menor, um deusinho, apenas como um ser criado, ou como um anjo, por exemplo, e a gente veementemente rejeita isso. Também, uma grande parcela de pessoas que se dizem cristãs, inclusive, entendem o Espírito Santo como uma simples energia, como uma força. E a gente entende e sabe, na luz da Sagrada Escritura, que não é assim, né? E que a gente rejeite, munidos da fé que nós temos na palavra do Senhor inerrante, qualquer ensinamento assim, que tenta nos desviar da verdade do Senhor. Que a gente se apegue, que nos apeguemos firmemente à Sagrada Escritura no combate a esses desvios, no combate a qualquer doutrina que afaste as pessoas do verdadeiro entendimento daquilo que é o Senhor nas nossas vidas e expresso na sua palavra. Deus nos abençoe.